Esse jogo teve um dono claro, mas demorou para virar vantagem. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. A Turquia vence a Romênia por 1-0 no Tüpraş Stadium pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Um resultado que coloca os turcos em posição favorável no confronto e reforça uma sensação clara. Foi um jogo de controle contra resistência. A Turquia mandou na partida, mas precisou insistir até encontrar o gol. Desde os primeiros minutos, a Turquia assume o ritmo, circula a bola, empurra a Romênia para trás e tenta ocupar o campo ofensivo com paciência. A Romênia aceita esse cenário, baixa as linhas e aposta em transições que quase nunca conseguem se completar. O jogo já começa com um padrão bem definido: posse turca, dificuldade romena para sair jogando. A primeira etapa é de domínio territorial da Turquia, mas sem transformar isso em perigo constante. O time finaliza mais, aparece mais perto da área, mas a maioria das tentativas sai travada ou sem direção clara. Isso tem muito a ver com a própria construção. A Turquia até chega, mas muitas vezes chega com a defesa já organizada à frente. A Romênia, por outro lado, praticamente não consegue finalizar com qualidade. Quando tenta, esbarra na marcação ou perde a bola antes mesmo de concluir a jogada. E aqui entra um ponto importante: a quantidade de passes errados da Romênia. O time erra bastante na saída, não consegue sustentar posse, e isso devolve o jogo o tempo inteiro para a Turquia. Ainda assim, o primeiro tempo termina sem gol. Um domínio claro, mas ainda sem consequência. A volta do intervalo mantém o mesmo roteiro, mas com uma diferença. A Turquia passa a acelerar mais as ações perto da área, até que aos 8 minutos o lance começa com pressão alta, a defesa romena tenta sair jogando, não consegue limpar a jogada e a bola sobra viva na entrada da área. No momento em que a defesa hesita, Ferdi Kadıoğlu aparece com espaço e finaliza rápido, antes que o bloqueio chegue, colocando a bola onde o goleiro já não tinha tempo de reagir. O gol muda pouco a estrutura do jogo, mas muda a responsabilidade. A Romênia passa a precisar sair mais, e aí aparecem alguns espaços. Mesmo assim, a produção ofensiva segue limitada. A equipe até tenta empurrar o jogo em alguns momentos, principalmente na reta final, mas sem transformar isso em finalizações perigosas. A Turquia continua finalizando mais, praticamente o dobro de tentativas, e mais importante é quem acerta o alvo. A Romênia passa o jogo inteiro sem exigir defesas do goleiro turco. E quando a Turquia acerta o gol, o goleiro romeno até trabalha, mas em volume baixo, o suficiente para manter o placar apertado, mas não para mudar o rumo da partida. Nos minutos finais, o jogo fica mais travado, mais físico, e a Turquia administra a vantagem sem grandes sustos. Ferdi Kadıoğlu é decisivo, não só pelo gol, mas pela presença constante no campo ofensivo, aparecendo como opção e atacando espaço. Hakan Çalhanoğlu dita o ritmo do jogo, é quem mais participa, organiza e mantém a Turquia no controle durante praticamente toda a partida. Arda Güler contribui com criatividade, aproxima o time da área e participa diretamente do lance do gol. Do lado romeno, a linha defensiva trabalha bastante, especialmente Dragusin e Burka tentando segurar o volume constante, mas acabam sobrecarregados. O placar mínimo pode até sugerir equilíbrio, mas o jogo não foi assim. Foi uma partida de um time que controlou e insistiu, contra outro que resistiu o quanto conseguiu. A Turquia produziu mais, finalizou mais e, principalmente, acertou mais o alvo. Fez pouco no placar, mas fez o suficiente no jogo, e isso explica exatamente o 1-0.